Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã, manhã de devocional, manhã de mais um aprendiz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo que estará aqui conosco, nos ensinando todas as manhãs aqui do devocional. Estamos meditando aqui na lição de número 13 da nossa EBD Escola Bíblica Dominical, que está falando sobre a igreja lá em Jerusalém, trazendo para os tempos atuais. A lição de número 13 vai estar falando este domingo sobre a Assembleia de Jerusalém, que houve no tempo passado esta grande reunião e também existe no tempo presente, e nós somos participantes desta Assembleia. Vamos estudar a leitura diária da semana, essa leitura diária que tem logo abaixo da sua lição. Tem aqui textos bíblicos que é muito bom vocês estarem meditando em casa. Você que é aluno, medite na leitura diária. Faz parte do grupo dos jovens, meditem a leitura diária, onde está aí na sua revista das crianças, adolescentes, façam a mesma coisa, meditem na leitura diária. Se não sabe ler, peça a alguém que sabe ler para poder ler para você a leitura diária. Faça isso. Faça disso uma rotina na sua vida, a leitura da palavra de Deus. É muito importante. Eu estou aqui com mais um incentivo para que vocês venham estar lendo a palavra de Deus e que eu possa também estar fazendo isso junto com vocês. E a leitura diária de hoje, sexta-feira, vai se encontrar no livro de Atos dos Apóstolos 15 e o versículo 30 e 31. Vai falar sobre a necessidade de possuir parâmetros. E vamos encerrar com a leitura de sábado, que vai falar tudo com decência e com ordem. Vamos dar continuidade à leitura que fizemos ontem, no livro de Atos dos Apóstolos 15 e o versículo 30 e o 31, para nós entendermos toda a história. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Aqui a palavra de Deus está falando que quando houve ali no meio deles, no meio dos nossos irmãos cristãos, lá na Antioquia, uma grande discussão entre eles, que os nossos irmãos judeus não aceitavam que eles não fossem participantes dos rituais judaicos. E um dos rituais este era a lei de Moisés, que exigiam que eles fossem circuncidados para se obterem salvação, sendo eles já ensinados que pela graça eles seriam salvos, pela fé, não mais mediante as leis, mas pela fé em Jesus Cristo. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles estavam livres, isentos da circuncisão, pela graça do Senhor Jesus que chegou para eles. E o apóstolo começou a entender isto quando recebeu o Espírito Santo, que veio a promessa do Senhor, que veio sobre eles lá em Jerusalém, e que da mesma forma os nossos irmãos gentios também receberam a mesma promessa. Eles entenderam que é pela graça, que é pela fé em Jesus Cristo que se obtemos salvação. É pela fé que você tem a sua salvação. Pela graça, não é pela lei, não é pelos rituais, não. Nada disso nos traz salvação. É só a fé, é só a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo falou para o soldado? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é necessário crer, ter fé. E a palavra de Deus diz que houve aquela grande discussão e foi necessário haver aquela reunião entre eles que se chama Assembleia, a Assembleia de Jerusalém no meio deles. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo e Barnabé foi até Antioquia para tentar fazer esta reunião, esse concílio entre os presbíteros, entre os líderes que estavam ali com eles, tentando resolverem
cumprirem aquela pauta. E o apóstolo Paulo se fez presente com aquela reunião e tudo foi bem sucedido. Com a presença do Espírito Santo, o nosso irmão Tiago, ele se levantou para trazer para eles o que? Algumas abstinências para o gentio, algumas práticas que eles precisavam abandonar para andarem corretamente na presença do Senhor, para que houvesse união entre eles. Então, eles explicaram para os nossos irmãos judeus que não era necessário mais os gentios praticar a lei de Moisés, né? Não era mais necessário para se obter salvação, não era mais necessário. Os judeus compreenderam isso, entenderam. Desde então também tiveram que passar algumas exortações para os gentios que eles precisavam se abster de algumas práticas que eles tinham no passado e que precisavam se consertar no tempo atual, no tempo presente. Isso serviu para eles e serve também para nós, essas abstinências. Então, o nosso irmão Tiago, ele falou, olha, que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes bem vos vá. Então, o que é que ele falou aqui? Que era necessário ele se afastar de todas aquelas práticas que eles faziam antes do conhecimento e que após serem considerados cristãos, seguidores de Cristo, eles não podiam mais continuar fazendo. Que prática eram essas, né? Era a idolatria entre eles, idolatrar ídolos, era a prática de se alimentar do sangue, de carne sufocada, e isto era considerado o quê? Impuro para os judeus. Então, os judeus não iam sentar à mesa com eles. Então, era necessário eles se absterem dessas práticas, né, da fornicação, que era a imoralidade sexual no meio deles. Tudo isso eles precisavam se abster. E a palavra de Deus nos diz lá no versículo 31 que isto foi bem para eles. A palavra de Deus diz que eles, quando leram a carta, a exortação, eles se alegraram. Eles se alegraram com a exortação. Então, a assembleia é para resolver. A assembleia existe para resolver conflitos, para resolver problemas. Então, é necessário existir. E a Bíblia diz lá, para encerrarmos, no livro de 1 Coríntios 14:40, que toda aquela reunião, como era que terminava? A Bíblia diz que terminava tudo decentemente e com ordem. Tudo era conduzido pela presença do Espírito Santo e terminava com decência e com ordem. A palavra de Deus é assim, né, irmão? A palavra de Deus, ela traz exortação para nós. A palavra do Senhor, ela nos ensina como andar corretamente, a não praticar o que praticávamos lá fora, que andávamos na imoralidade, que andávamos na idolatria, para que nós não venhamos continuar nessas mesmas práticas. Para nós, o nosso alvo é os céus, o nosso alvo é Jesus, e que o nosso coração seja somente dele, o nosso coração seja somente do nosso Senhor Jesus. Que nada mais venha estar incluso no nosso coração, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Essa foi a mensagem de hoje, esta foi a meditação de hoje, e nós vamos estar agora orando por vocês, intercedendo pela tua vida nesta manhã. Ore por mim, eu estarei orando por vocês. Este domingo estamos encerrando esse trimestre. Está vindo aí um outro trimestre, o 4º trimestre de 2025. Vai ser bênção também na minha vida e vai ser bênção na sua vida. Eu quero desde já despedir por um tempo de vocês. Vou estar ausente por algum período. Eu posso estar ausente aqui da telinha, mas esteja orando por mim e eu estarei orando por vocês também. E não deixem de ir para a escola bíblica dominical. Não deixem também de meditar na leitura diária. Por algum motivo eu estarei me afastando, mas não estarei me afastando da presença de Deus. Não me estarei afastando da escola bíblica
dominical, porque eu serei sempre uma eterna aprendiz. E eu convido vocês também para ser um eterno aprendiz na casa de Papai do Céu. Amém? Oremos nesta manhã, entregando todos os pedidos na mão do nosso Senhor. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer por esta manhã rica de aprendizado na tua casa, Senhor. Neste momento, Deus, te louvo, te glorifico, te agradeço por tudo que foi feito aqui nesta manhã, Pai, por esta palavra, por esta mensagem. Eu te louvo, eu te glorifico, Pai, eu te agradeço. Meu Senhor, abençoa todos que nos escutam nesta manhã. Deus, todos os pedidos de oração que são colocados neste caderno, que o Senhor visite, Pai, cada causa, cada necessidade agora, Pai, nesta manhã, Pai, fazendo assim a tua vontade, o teu querer na vida de cada um, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, fica com Deus e até a próxima. Se Deus permitir, estaremos de volta. Se não, estaremos lá na glória, nesta grande assembleia que nos espera, né? A reunião dos santos lá no céu. Deus abençoe.